Microfone é aqui? Sei, eu acho que é aqui. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Voltei com a parte 3. E onde eu parei? Nós nos tornamos amigos no verão de 2019. Graças ao coral do mês de outubro, nós nos tornamos amigos. Gravando as vozes e tal. Saímos várias vezes com a Thalita e o Caleb. Foi bem interessante, foi muito legal. Ensaios, as irmãs sempre ficavam falando: Nossa, vocês estão ensaiando em família. Porque eu ensaiava o contralto, minha mãe ensaiava o soprano e o rapaz de preto ensaiava o tenor. Então, eu tô balançando a cama. As pessoas ficavam falando que a gente ensaiava em família, enfim. E tinha muita gente que shippava, muita gente que apoiava e falava comigo, perguntava se a gente tava namorando e eu por fora ficava: Gente, que isso? Claro que não. Meu Deus, jamais. Somos só amigos. Por dentro trava tipo: Ai, meu Deus. Que legal. Mas, né, eu não demonstrava isso. Eu ficava de boas, ficava tranquila. Por fora. E por dentro, cada vez que a gente ia se tornando amigos, eu ficava mais: Ai, meu Deus. Meu Deus. Será, Deus? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu ficava nessa, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu ficava muito nessa, eu tinha a impressão que ele não gostava de mim. E Deus tinha falado comigo no início do ano que realmente ele não gostava de mim. No início do ano, Deus falou isso, nos primeiros 6 meses. Então, eu nunca mais perguntei e eu ficava com aquela coisa na minha cabeça: ele não gosta de mim. Por que eu gosto dele, né? Tipo assim, eu falei que a próxima pessoa que eu me apaixonasse era pra dar em alguma coisa e ele não gosta de mim? Como assim? De setembro, acho que de 2019, eu comecei a querer parar de gostar dele. Mas sempre, a partir daí, sempre que eu queria parar de gostar dele, alguma coisa acontecia pra eu não parar. Enfim, em dezembro, né, de 2019, fez um ano que eu comecei a gostar dele e eu fiz uma carta muito bonitinha, muito fofinha, falando tudo o que tinha acontecido e lembrando que no início do ano eu só pedia amizade a Deus. Eu disse: Deus, olha, pelo menos amigo, quero que pelo menos a gente seja amigos. E realmente foi isso que aconteceu, a gente se tornou amigos. Entrou 2020 e eu sentia que alguma coisa ia acontecer, sabe, nesse ano, não sei porquê. Aconteceu várias coisas, né? Mas eu sentia que ia ser diferente, ia ser um ano assim, peculiar. Vai ficar esse barulho de fundo mesmo, porque é uma residência universitária, os jovens gostam de se divertir na sexta-feira à noite. Entrou 2020, janeiro e fevereiro, eu achava que ele estava muito na minha. E Deus tinha dito em setembro também pra mim esperar. Que não, ele só falou pra mim esperar. E eu fiquei: meu Deus, esperar. Mas tudo bem, esperar, vou esperar. E entrou janeiro e fevereiro, eu achava que ele tava muito na minha, muito na minha. Não sei, porque do nada a gente nunca conversava muito pro WhatsApp. Mas acho que janeiro e fevereiro a gente teve umas 3 conversas assim à noite, sabe? Eu ficava: Nossa, meu Deus, ele tá me chamando pra conversar. Será que? Enfim, mas foi só janeiro e fevereiro que aconteceu isso. Entrou a pandemia e depois, em vez de as coisas continuarem indo bem, né? Não. E simplesmente não aconteceu nada. A gente deve ter falado mais umas quantas vezes por mensagem na pandemia, mas nada demais. Foi isso. Voltei às dúvidas. A partir de março, voltei às dúvidas. E Jesus, socorro. E eu pegava a minha carta, a carta que eu tinha feito pra Deus. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Eu tenho a carta! Oh. Aí, enfim, peguei essa carta e mostrei pra minha mãe. Essa carta foi a carta que eu fiz em 2018, gente. Foi essa carta aqui que eu fiz. Eu pegava essa carta e mostrava pra minha mãe e falava: Mãe, olha isso. Ele é tudo que tá aqui. Sabe? Tudo. Tipo assim, o que eu faço? As coisas que faltavam, porque no final da carta, no finalzinho, eu coloquei que ele tinha que ter iniciativa. Eu nunca ia tomar iniciativa pra nada. No caso,
o ele que eu falo aqui na carta não era diretamente pro Mário, era um ele, sabe? O ele, a pessoa que fosse. A pessoa que fosse ia ter que ter iniciativa e ia ter que concordar com o meu estilo de namoro, que eu sempre quis, o tal namoro corte. Esses eram os últimos detalhes que faltavam, era ele ter iniciativa e ele gostar de mim, né? Porque, primeiramente, eu não sabia nem se ele gostava de mim. E eu ficava nessa, e depois da pandemia e tal. E como eu falei antes, Deus nunca me deixou superar, né? Nunca. Sempre que eu orava, Deus não deixava eu seguir em frente. Eu não entendia por quê. Mas desde os primeiros 6 meses lá atrás, em 2019, eu nunca mais perguntei pra Deus se ele gostava de mim. Porque Deus me deu um tremendo não quando eu perguntei. Então, eu não perguntei mais, né? Eu fiquei quietinha na minha, nunca mais perguntei. Só perguntava, tipo, o que era pra eu fazer. E Deus falava que era pra eu esperar. Depois de várias provas com Deus, em maio, junho, não sei, foi por aí. Foi maio ou junho, eu decidi fazer a última prova com Deus, que eu já estava cansada, já tinha passado 1 ano e meio e nada tinha acontecido. Então eu fiz a última prova com Deus e assim, como eu falei, ele nunca foi de mandar mensagem no WhatsApp, graças a Deus, nunca foi. De mandar mensagem no WhatsApp, nem de puxar conversinha, nunca foi disso. Então a gente não conversava, ele nem respondia meus coisas no Instagram. Eu mandava um tanto de coisa no Instagram, ele nunca. Tem coisa que até hoje ele não viu, que eu marquei coisas. Enfim. Tem coisas que ele não viu até o dia de hoje. Eu nem lembro também, tem coisas que eu não lembro. Tanto que eu nem fico tão brava assim. O que aconteceu? Em junho, ou maio, não me lembro. Foi maio ou junho. Eu fiz uma última prova com Deus. Eu disse assim, olha, Deus, é assim. Eu preciso saber se esse sentimento vai me levar a algum lado. Eu preciso saber se esse sentimento vai valer a pena. Porque eu já estou cansada de gostar de uma pessoa que eu acho que não gosta de mim, não está nem aí pra mim e, né, cansei. Eu disse que a próxima pessoa que eu gostasse era pra ser pra sempre. Isso é quase impossível? É, mas eu orei, então, tipo assim, né? Eu não quero ficar aqui gostando à toa. Eu não posso superar, seguir em frente, por mais que eu acho que eu não vou encontrar ninguém melhor. Eu achava isso. Nessa altura eu já achava isso. Tudo bem, eu orei assim, fiz a última prova. E o que eu disse? Deus, assim, 2 semanas. 2 semanas. Se em 2 semanas ele aparecer 3 vezes ou mais, o meu sentimento vale a pena. O meu sentimento vai dar em alguma coisa. Se ele aparecer 3 vezes ou mais, ou seja, ele tinha que puxar assunto 3 vezes ou mais. Gente, em 2 semanas isso é impossível. Impossível. Nunca, nunca, nunca ele ia me mandar mensagem 3 vezes em 2 semanas. Nem. Tinha vezes que passava 5 meses, sei lá, um monte de tempo. Nunca. Ele nunca mandou mensagem. Então, era um recorde enorme. 3 vezes em uma semana. Eu queria ter o meu caderno que eu apontei isso aqui pra mostrar pra vocês, mas eu deixei em quarteira. Então eu não tenho, vai ficar só nas minhas palavras, espero que vocês acreditem. Eu fiz um calendário no meu caderno, coloquei os dias numerados, eu acho que foi maio. Acho que foi em maio. Coloquei nas 2 últimas semanas de maio. E coloquei lá do lado que ele tinha que aparecer 3 vezes. E embaixo eu coloquei mais, olha, Deus, seja feita a tua vontade acima de tudo. O que eu quero é que seja feita a sua vontade. Eu ainda coloquei a minha vontade embaixo. Eu coloquei que a minha vontade era que ele aparecesse 3 vezes. E depois dessas 3 vezes ele me chamasse pra sair. Eu queria tudo muito rápido, né? Do dia pra noite. Sempre foi assim. Graças a Deus, nem tudo é do meu jeito. Eu coloquei a minha vontade embaixo, mas disse, Deus, olha, acima de tudo, a tua vontade. Não faz a minha, não. Tu faz o que você quiser. E tá bom, comecei a orar. Gente, ele apareceu a primeira vez. Tan, tan, tan. Meu coração. Ai, meu Deus, ele apareceu a primeira vez. Tudo bem, e outra coisa que eu enfatizei lá também, disse, Deus, não me ilude. Se for não, ele não pode aparecer nenhuma vez. Nenhuma, eu não quero que ele apareça nenhum. Ele apareceu a primeira, eu já fiquei toda... Mas tentei respirar fundo. Beleza, passou 3, 4 dias. Ele apareceu de novo. Puxando assunto aleatório, sabe? Ou ele respondia um story, depois mandava um meme aleatório, ou mandava uma música no WhatsApp e falava alguma coisa. Eu sei que ele só tinha aparecido 2 vezes, aí depois, no meio da segunda semana, ele apareceu 2 dias seguidos. Ou seja, ele apareceu 4 vezes. E teve outra vez que ele respondeu os meus stories e eu fiquei meio, ai meu Deus do céu, mas será que... Porque eu coloquei o story exatamente pra ele responder, eu sabia que ele ia responder. Então eu postei aquele negócio.
Aí eu fiquei meio, não vou contar essa, Deus. Tem que aparecer mais uma vez, porque não vou contar essa. Então ele apareceu 5 vezes. 5 vezes ele puxou assunto. A gente não teve uma conversa longa nesses 5 vezes. Mas, tipo, 2, 3 mensagens no máximo. Não foi mais que isso. Mas eu apontei lá que ele tinha aparecido.